noite. Boa noite. E a gente começa com a prisão de 3 suspeitos de aplicarem golpes imobiliários aqui na capital e na região metropolitana. A Polícia Civil acredita que o grupo tenha causado um prejuízo de mais de 10 milhões de reais a várias vítimas. O suspeito de aplicar os golpes milionários é este rapaz. 31 anos, bem vestido, com roupas e tênis de marca. Levava uma vida de ostentação, carros importados, mansões e viagens caras. Um homem sem medo da lei. Praia da Barra, TR8. Se tomar a multa, Segundo a polícia, Aloísio Leonel é estelionatário e prometia ajuda na hora de construir e vender imóveis. Mas no fim, embolsava todo o dinheiro das negociações. A polícia só conseguiu chegar até o suspeito porque ele cometeu um assalto. A vítima era do Paraná e tentava vender este carro de luxo. 2 vítimas relatavam que tinham sido... Uma delas tinha vindo aqui no estado de Minas Gerais e tinha sido tomada de assalto e o seu carro subtraído. Através dessa investigação, a gente conseguiu descobrir que essa pessoa, além de ser suspeito, agora a gente vai comprovar que ele praticou esse crime de roubo, com restrição da liberdade de uma das vítimas, ele é um grande estelionatário aqui de Belo Horizonte, região metropolitana. Na delegacia, encontramos com algumas vítimas dos golpes e são elas que contam o que aconteceu. Ele me procurou, assim como procurou ele, dizendo que queria construir casas e se nós estávamos dispostos que ele tomaria conta da obra, que faria as coisas todas, que depois venderíamos as casas. Acabei comprando esse imóvel, né, com uma expectativa para o meu filho. Acabei, né, vendo que tinha caído no golpe dele, né, porque ele não me entregava o imóvel, o imóvel ficou pronto, aí eu já fiquei sabendo que tinha mais donos do empreendimento todo, nem só a minha unidade. Nem foi ele que construiu, né? Ele já tinha dado o golpe na pessoa para construir para ele. Ele vendeu, sem eu saber, os meus apartamentos, às vezes mais de uma vez cada, embolsou o dinheiro e não me paga. De acordo com a polícia, cerca de 10 pessoas foram vítimas de Aloísio. O prejuízo é estimado em 10 milhões de reais. Aloísio nega os crimes. eu sou inocente até que se prove o contrário. Tem que provar todo mundo que me acusa. E um dos motivos que eu estou aqui, que solicitaram a minha prisão, foi a falta de pagamento de 100 mil reais a agente Nielso, que foi preso pela doutora Graciele, da Corregedoria da Polícia Civil. A casa caiu, né? Agora uma reclamação dos moradores da região nordeste da capital. O problema é a falta de segurança, para variar, né? Tem assalto toda hora, de dia, de noite, o tempo todo. Olha só. Segunda-feira chuvosa, véspera de feriado da Proclamação da República, falta pouco para as 9 horas da manhã. Um carro prata estaciona em frente ao prédio da vítima do outro lado da rua, bairro Concórdia, região nordeste de Belo Horizonte. Um suspeito desce do carro do lado do passageiro. Ele está de blusa vermelha e boné preto. Atravessa a rua e na entrada do prédio parece chamar pelo interfone. Insiste. Depois se afasta e usa o celular. Um motociclista passa, olha para o suspeito e segue em frente. O suspeito continua falando ou simula uma conversa ao celular. As imagens não mostram, mas o homem volta para o carro que sai dali e estaciona um pouco mais à frente, no sentido contrário. O suspeito retorna à portaria e ali fica por mais 3 minutos até que consegue entrar no prédio. Lembra do homem da moto que apareceu há pouco na imagem? Olha só ele de volta. É um comparsa do suspeito. Coincidentemente, outros 3 minutos depois, um terceiro suspeito de agasalho branco, carregando uma bolsa preta, chega à portaria do prédio e tem a entrada liberada provavelmente pelo comparsa que já está dentro do apartamento da vítima. A porta foi arrombada. Na parede ficou apenas o suporte da TV de 48 polegadas. O armário ficou revirado. O morador ficou sabendo do arrombamento quando retornava da viagem do feriadão após uma ligação da vizinha. Ao chegar em casa, indignação. Tristeza, vem aquele sentimento de remorso, de fragilidade, né? Agiram muito rápido, levaram a maioria dos bens que a gente tinha. A sensação é horrível.
A vítima acionou a polícia e descobriu por que os ladrões entraram com certa facilidade no prédio. Parece que eles tentaram tocar em todos os interfones dos apartamentos. Queria falar com o síndico do prédio. Essa pessoa que atendeu falou que não conhecia o síndico e, através daí, eles já conseguiram mapear quais eram os apartamentos que estavam vazios e qual apartamento estava com morador. A gente observa que a frente do prédio ela é protegida, tem até concertina. Aqui na rua, na casa em frente, a gente já observa que há câmera de segurança. Mas tudo isso não inibiu a ação dos bandidos. Essas imagens mostram os ladrões carregando os objetos roubados. Televisores, aparelhos de som, até um violão. Além de óculos, tênis e outros produtos que eles colocaram dentro de uma caixa. Nesse outro momento, os objetos roubados são colocados no carro com uma ousada tranquilidade. Em seguida, os suspeitos deixam o local. O assalto chama a atenção e acende um alerta pela forma como os ladrões agiram e a tranquilidade com que cometeram o crime. O que a gente espera é justiça em relação a isso, que eles sejam pegos, né? Para que outras pessoas não venham passar pelo que nós passamos aqui. A Polícia Civil apresentou hoje os presos da terceira fase da Operação Bumerangue, que combate furtos e crimes de receptação no sul de Minas. As prisões da terceira fase da Operação Bumerangue foram realizadas em diversos bairros de Poços de Caldas. Segundo o delegado responsável pela operação, 9 pessoas foram presas nessa fase, na maior operação contra furtos no estado. São 3 fases nas quais nós reiteramos, a representação por mandado de prisão preventiva para os autores contumazes de furto e também os receptadores. Então o objetivo é sempre combater tanto a prática de furto quanto da receptação, que são aqueles que compram os objetos furtados. Nas 2 primeiras fases da Operação Bumerangue, 22 pessoas já haviam sido presas. De acordo com a polícia, as prisões realizadas anteriormente ajudaram a reduzir em 40% o número de invasões a residências e estabelecimentos comerciais na cidade. Desses 31 mandados, 30 pessoas diferentes presas. Apenas uma pessoa se repetiu nessas fases da operação. Entre os presos, 2 agiam em parceria para cometer os crimes. Imagens de câmeras de segurança em diversos estabelecimentos comerciais da cidade ajudaram a polícia a identificar os criminosos. Em um dos crimes, um dos suspeitos revira todo o escritório. Ele pega uma TV e, quando saía do local, parou para pegar mais uma caixa no alto de uma estante. Nós identificamos vários autores de furtos a residências, então também efetuamos as prisões em relação a esses, e furtos de botijões de gás, uma demanda bastante recente aqui. Segundo a Polícia Civil, os presos durante a operação já teriam praticado mais de 100 furtos em Poços de Caldas e região. Essas 3 fases da Operação Bumerangue são fatores desestimulantes para a prática do crime de furto. Ladrão contumaz que pensa que vai ficar isento de pena, ele está enganado. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na madrugada de hoje em Contagem. Eu vou conversar com a Luciana Viana, que tem os detalhes para a gente. Ô, Luciana, boa noite. Isso aí foi mais um caso de violência na saída de boate, né, Lu? Boa noite, André. Boa noite a todos. Mais um caso de violência na saída, de uma boate. A gente acompanhou nos últimos 2 meses, André, o caso da agressão ao jovem Henrique Papini, de 20 anos, Ele que foi brutalmente agredido após sair de uma boate no bairro Olhos d'Água, na região oeste de Belo Horizonte. Isso ocorreu no dia 7 de setembro. Ele ficou internado, passou por cirurgias, ainda faz tratamentos, A Polícia Civil já chegou a indiciar 2 jovens agressores e a motivação, segundo as apurações, seria ciúme. A vítima estaria com a ex-namorada de um dos agressores. Mas no caso de hoje, André, um jovem de 25 anos morreu e outro de 20 ficou ferido. Segundo testemunhas, os 2 jovens haviam acabado de sair de uma boate no bairro Eldorado, em Contagem, na região metropolitana, quando foram surpreendidos por suspeitos dentro de um carro, um Celta preto. Eles atiraram várias vezes contra as vítimas. O de 25 anos, que morreu no local, foi atingido por 4 tiros e o outro jovem de 20, também atingido por um tiro, resistiu, Ele se livrou disso aí, a polícia investiga então. Os suspeitos ainda não foram identificados. Obrigado. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. E olha, depois de muita polêmica, as capivaras vão ter que ser retiradas da orla da Lagoa da Pampulha. A gente fala sobre esse assunto ainda hoje. E logo depois do intervalo, a gente vai falar também sobre futebol, porque Cruzeiro e América jogaram ontem e daqui a pouquinho tem Atlético também.
também, viu? Nós voltamos em 2 minutos. Até já. Um jovem foi morto ao fugir depois de cometer um assalto. O adolescente acabou atingido por tiros. O fato aconteceu nesta rua do bairro Barreiro. O adolescente havia acabado de furtar esta motocicleta que estava parada em frente à casa do agente penitenciário. Ao perceber o crime, o agente de segurança pública tentou evitar o furto. Uma testemunha que presenciou toda a ação estava na casa do agente de segurança pública, estava fazendo lá um orçamento e nisso deixou a motocicleta do lado de fora. Em determinado momento lá, enquanto ele conversava com o agente, os dois perceberam que a motocicleta estava sendo furtada. Eles saíram correndo atrás do Paulo Ricardo, que era o autor do furto, e gritando para que ele parasse, né? Ele, talvez na intenção de sair da perseguição dos dois indivíduos, ele colocou a mão na cintura, né? E havia um volume na cintura dele e fez menção de estar armado. O agente, né, que estava armado, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o Paulo Ricardo, que veio a óbito. Paulo Ricardo Ferreira Rocha foi atingido por um único tiro que acertou as costas. Ele morreu no local. Segundo a polícia, o adolescente tem apenas 15 anos e já colecionava 10 passagens policiais, a maioria por envolvimento com furto e roubo de motocicleta. O agente penitenciário foi preso e a arma usada por ele, uma pistola calibre 380, foi apreendida. A motocicleta, que também havia sido furtada pelo menor, também será encaminhada para o pátio credenciado à Polícia Civil. Olha, nós recebemos as ligações do 190 do próprio agente, né, pedindo lá, contando a história e pedindo ajuda lá para que fosse socorrido o menor. Assim que nós chegamos ao local, ele estava fazendo massagens cardíacas no indivíduo, na intenção de reanimá-lo, nós inclusive ajudamos. E o que acontece é que, por ser o crime de homicídio, né, aí ele foi dada a voz de prisão, a arma foi apreendida, a motocicleta e todas as demais providências legais aí foram tomadas aí, vão ser repassadas para o delegado de Polícia Judiciária para que seja feito aí, seja analisada toda a situação. Agora o futebol. A noite de ontem foi boa para os cruzeirenses. A Raposa venceu o Sport Recife e se livrou de vez da zona de rebaixamento. Sport e Cruzeiro entraram em campo tentando se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Mano Menezes apostou em Marcos Vinícius, Arrascaeta, Rafael Sobis e William no ataque. A Raposa teve 2 boas oportunidades no primeiro tempo. Aos 22 minutos, William recebeu a bola de Brian e bateu de primeira, mas não conseguiu marcar. Aos 33 minutos, o atacante contou com uma falha da defesa do Sport, ficou cara a cara com o gol e chutou em cima do goleiro. Aos 38 minutos, o árbitro marcou o pênalti de Lucas Romero em Diego Souza. O artilheiro do Brasileirão, com 13 gols, foi quem cobrou, mas a bola foi direto no travessão. Foi logo na resposta da cobrança que o Cruzeiro se destacou. Henrique pegou o rebote e marcou o gol da partida. 1-0 para o Cruzeiro. É certo que o Cruzeiro não pode estar na situação que estava, né? Não tem time para estar nas últimas colocações. Tem uma estrutura muito boa de clube. Tem uma condição muito boa para a gente trabalhar no dia a dia. Tem jogadores de qualidade. Vamos fazer um término de campeonato que, somado a um bom início no ano que vem, vai dar ao Cruzeiro certamente o lugar que nós entendemos que ele tem capacidade para estar. Com o resultado, a Raposa abriu 9 pontos de vantagem sobre o 17º colocado do Brasileirão, o Internacional, atual primeiro clube do Z4, que ainda joga hoje à noite contra a Ponte Preta. Já os americanos ficaram tristes porque o América perdeu para o Flamengo no Mineirão e já está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em um Mineirão com maioria flamenguista, América e Flamengo entraram em campo com realidades bem diferentes. Na lanterna, o Coelho queria evitar o rebaixamento matemático e teve a primeira boa chance. Jonas cobrou falta na trave. No rebote, Nixon desperdiçou uma chance clara. Na terceira posição, o rubro-negro tentava se aproximar do líder Palmeiras. O chute de Jorge assustou. O mesmo Jorge cruzou. Everton cabeceou e um desvio colocou a bola no fundo da rede. 1-0. Na segunda etapa, foi a vez dos goleiros brilharem. Primeiro, Paulo Vitor, nesta cabeçada de Maicon. Depois, João Ricardo, no chute de Jorge. 1-0 Flamengo, que mantém vivo o sonho de ser campeão brasileiro. A gente tem que continuar pensando no título brasileiro.
essa tem que ser a meta, porque com certeza se a gente focar e fizer por onde buscar esse título, jogar para conquistar esse título, fatalmente, caso isso não aconteça, porque matematicamente não depende da gente, a gente vai estar dentro da classificação direta para a Libertadores. Se para o Flamengo a vitória mantém as esperanças de título, para o América a derrota representa a confirmação do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Infelizmente agora matematicamente está confirmado, a gente está na Série B e o que nos resta agora é honrar a camiseta do América, honrar a história e todos os jogos, esses 3 jogos que nos restam, é pensar em vitórias para a gente acabar com dignidade. Logo mais, o Atlético encara o Palmeiras pelo Brasileirão. Otero é dúvida no jogo de hoje. O Atlético esperava que essa fosse a final do Brasileirão. Ficou difícil, mas o jogo de hoje à noite é levado com muita importância, como questão de honra. A gente sabe da capacidade do nosso grupo, da qualidade de jogadores que a gente tem. Então, por um motivo de honra mesmo, a gente tem que ficar entre os 3. Marcelo Oliveira ainda não pode definir a equipe, por causa de 4 detalhes. Eraso, Casares, Otero e Lucas Prato retornam de suas seleções e devem ficar à disposição para enfrentar o Palmeiras, com dúvida talvez em relação a Otero. O jogador reclamou de dores no joelho após partida da Venezuela pelas eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Luan também não veio ao campo, mas a informação da assessoria do clube é de que não preocupa. Ele foi apenas poupado. Marcos Rocha também pode voltar após mais de 2 meses se recuperando de lesão. Carlos César não treinou, mas deve ir para o jogo ainda como titular da lateral direita. Na frente, nenhuma dúvida quanto a Robinho e Fred, mesmo que o centroavante queira deixar uma interrogação no ar. O time, você pode compartilhar com a gente quem joga amanhã? Se eu compartilhar, eu não sei se eu vou para o banco ou se eu nem para o banco eu vou, né? Tem jogadores também que estão chegando da seleção, né? Das seleções, são várias seleções. Então vamos aguardar aí. Jogo contra o líder para honrar a camisa do Atlético. E sem esquecer que vem por aí uma decisão de Copa do Brasil pela frente. O momento pede uma conversa reservada entre uma das lideranças da equipe e o presidente do clube. Ele dá abertura para todos nós, ele chama para conversar, orienta. Quando tem que cobrar, ele cobra também, como ele já fez. Mas foi mais um bate-papo nosso aí para falar sobre coisas nossas aqui do time, né, e do grupo, do clube. Assim como jogador, comissão técnica, o presidente também está na mesma barca que a gente, né, ele rema para o mesmo lado, que é ganhar título, que é vencer. Então, mais uma conversa normal que faz parte aí do nosso dia a dia. Aqui, você está com o nome sujo? Então, no próximo bloco, a gente tem uma dica da hora para você começar 2017 no azul. Não saia daí. E a gente vai falar também sobre a polêmica das capivaras da Pampulha. A prefeitura foi intimada e terá que retirar os animais da região em 5 dias. A gente volta já já. Vamos falar agora de uma oportunidade para você que está com o nome sujo e quer começar o ano que vem no azul. Olha só. A Milene quer realizar o sonho da casa própria, mas uma dívida atrasada impedia a liberação do crédito. Agora, o problema já foi resolvido. Assim que eu efetuar o pagamento, com 5 dias meu nome já está liberado. Então, eu tenho certeza que daqui mais ou menos uns 15, 20 dias eu já estou com meu nome limpo. As empresas credoras que estão aqui e também no online, elas já estão com essa característica, com esse sentimento, com essa propensão a dar descontos, a fazer um parcelamento que seja bom para as pessoas e, nesse sentido, a gente tem certeza que a gente consegue garantir uma renegociação favorável. No último Super Feirão Limpa Nome, mais de 5 milhões de pessoas acessaram o site da Serasa para tentar negociar algum tipo de dívida, sendo que 5,3% desses consumidores são aqui do estado de Minas Gerais. Por isso, esse estande foi criado para ajudar pessoas com dúvidas a tentar fazer algum tipo de negociação. Mas é possível fazer isso sem sair de casa. Ele acessa o nosso site do Serasa Consumidor, lá tem todas as dicas, lá ele consegue tirar o seu extrato com as dívidas, você tem o credor responsável e ele já coloca à disposição, algumas vezes, uma proposta já consolidada. Se o consumidor aceitar, ele pode imprimir o boleto e já pagar por ele mesmo. Se ele não aceitar, ele tem condições de ofertar uma contraproposta.
Mas para quem pode ir até o feirão, são 13 empresas com estandes que vão tentar fazer o melhor negócio com o consumidor, para no final todo mundo sair satisfeito, como a dona Milene. Falei, não, amanhã eu vou levantar cedo, vou antes de trabalhar, eu vou pegar serviço agora às 11, mas eu vou e consegui. Vamos programar o fim de semana? Matheus, depois desse feriadão aí, sobrou alguma coisa para a gente fazer? Pois é, o feriadão acabou, mas olha a notícia boa, gente. Já está chegando a sexta-feira e tem ótimas opções sim aqui na capital para a gente curtir. Na sexta mesmo tem o projeto Gigantes do Samba com os cantores Alexandre Pires e Luiz Carlos do Raça Negra. Eles prometem um show para relembrar as décadas de 80 e de 90. Vai ter a participação ainda especial da jovem sambista Ana Clara, que há pouco mais de 4 anos lançou o primeiro álbum. Já está fazendo o maior sucesso. Ela vai abrir esse show, que é um grande encontro dos dois importantes músicos do movimento sambista aqui do Brasil. Juntos eles já venderam quase 60 milhões de CDs. Se você quer cantar todos esses sucessos junto dos dois, é só ir ao BH Hall às 10 da noite. Os ingressos custam a partir de R$40 a meia no site ticketsforfun.com.br ou ainda na bilheteria da casa. E no cinema, a estreia do longa Animais Fantásticos e Onde Habitam. A história se passa em 1926, quando um pesquisador norte-americano concluiu uma exploração mundial para encontrar e documentar uma extraordinária variedade de criaturas mágicas. Quando ele chega lá em Nova York, ele vai encontrar uma aventura maior ainda. É porque lá, a maleta mágica que carrega esses seres capturados por ele acaba se perdendo e as criaturas fugindo, gente. Aí o personagem vai usar todas as habilidades que tem para conseguir ter de volta tudo que pesquisou durante anos e evitar problemas lá na Big Apple. É um filme de fantasia muito bem visto pela crítica internacional, tá? Lembrando que essa é a volta da autora J.K. Rowling, que é escritora da saga Harry Potter, aos cinemas. Já está no ar em todo o país. Passa lá na sala de cinema mais próxima, tá? Agora, no sábado, o Parque Municipal vai ser palco de um grande festival que vai reunir vários artistas a favor da cultura e contra a intolerância. É o Festival Sarará, que começa às 7 da noite, com atrações como Gabriel Pensador, Lineker, MC Carol, Criolo, ao lado de Tulipa Ruiz e Ney Matogrosso e vários outros. O evento celebra a mistura e a diversidade, promovendo espaços para debates e intervenções artísticas. Vai ser muito legal, com toda certeza. Para você ir, é só garantir o ingresso pela internet no site simpla.com.br. R$70 a meia entrada, tá bom? Então é isso, gente. Essas foram as dicas de hoje. Aproveitem bastante o fim de semana. Na quinta que vem eu volto com mais para você, tá? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 5 dias para retirar as capivaras que estão espalhadas pelo Parque Ecológico e pela orla da Lagoa da Pampulha, Luciana Viana. O prazo já começou, né? André, na verdade, começa amanhã. Certo. Por quê? Porque a Prefeitura, André, foi notificada hoje. São 5 dias corridos para que a Prefeitura confine, então, as capivaras que hoje, né, vivem ali no entorno, né, na orla da Lagoa da Pampulha. Agora, a Prefeitura, ela ainda decide a melhor forma de confinamento, mas para isso ela depende do trabalho de uma empresa, né, e isso só pode ser feito através de um edital. Lembrando que a capivara é um dos animais, né, hospedeiros aí do transmissor da febre maculosa. Agora, em caso de descumprimento da decisão judicial, a Prefeitura ela será multada no valor de R$5 mil por dia de atraso. A Procuradoria-Geral do município analisa a decisão para avaliar se caberá recurso ou não. Mas o que se sabe, então, é que esse prazo já começa a correr a partir de amanhã. São 5 dias corridos e esse impasse aí nessa novela que envolve as capivaras da orla da Lagoa da Pampulha já vem se arrastando há pelo menos 2 anos, né? Entre IBAMA e Prefeitura. Vamos aguardar, então, o que acontece aí em mais um próximo capítulo, André. Pois é, isso aí, né? Os bichinhos lá, obrigado pelas informações, Luciana. Tá demorando muito, né, Gisele? E tem que ter cuidado com os bichinhos também, né? Tem que levar para um local adequado, né? Pois é, mas lá o pessoal que mora na região, também quem caminha por lá, quem corre por lá, e tudo também é sempre um problema, um perigo danado, né? Com a febre maculosa. Olha, a nossa edição de hoje termina aqui. Uma excelente noite a todos. A gente volta amanhã às 6:50 da noite. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Boa noite.